Israel acusa Hamas de violar acordo de cessar-fogo e lança ataque a Gaza. Para nós conversarmos sobre esse tema, estamos em contato agora com José Niemeyer, professor de Relações Internacionais do IBMEC do Rio de Janeiro. Muito bom dia, professor. Prazer tê-lo conosco aqui mais uma vez na Jovem Pan. Professor, uma situação bastante delicada, né? Até que ponto esse cessar-fogo cada vez mais frágil? O que o senhor imagina daqui para frente? Seja bem-vindo, professor. Ô Marcelo, muito obrigado pelo convite, um abraço a você, um abraço a Patrícia, ao assinante da Jovem Pan, e vamos em frente. A situação é muito difícil em Gaza, porque são 2 milhões de habitantes e o Hamas tem várias facções, inclusive grupos que querem substituir o Hamas. Isso é muito normal em países ou em territórios onde a administração é feita por grupos radicais. Geralmente tem um grupo que tem uma outra agenda, mesmo sendo radical, mas uma agenda diferente, e tenta substituir o grupo que está no poder, que é o Hamas. Pode ter infiltração também de inteligência israelense, dividindo o Hamas e fazendo que novas facções cheguem ao poder, e essas facções estão se colocando frente à antiga liderança, vamos imaginar. Em Israel é a mesma coisa, por mais que lá seja um Estado organizado, o governo israelense, o Estado israelense, tem muitos grupos que não necessariamente seguem a mesma opinião. Tem grupos mais radicais, grupos que são mais da área da negociação. Então, você administrar o interesse político dos grupos dentro de Gaza, com o Hamas, com a Frente Popular, que é um outro grupo que está surgindo, que inclusive membros foram eliminados pelo Hamas, por grupos também ligados, por exemplo, a países ocidentais, e que o Hamas quer eliminar. E em Israel, você administrar, principalmente dentro do governo Netanyahu, todos os interesses e agendas, é muito complicado. Vai ser normal, muitas vezes, surgir algum conflito localizado, uma ação terrorista localizada, um atentado de fronteira localizado. Isso vai ser muito comum neste período do armistício, de início do armistício. Eu só espero que isso não inviabilize este acordo, que é um acordo tão importante para o Oriente Médio e para o sistema internacional. Então, o senhor acredita que não é possível uma trégua? A gente vê aí que os Estados Unidos tentou intermediar ali um cessar-fogo, né, que Israel disse que o Hamas quebrou. A ONU perdeu um pouco de representatividade também nesses processos, né, para intermediar ali a paz entre países. O que fazer, então, nessa região para que haja realmente um cessar-fogo certo de que a paz vai retomar ali? Olha, Patrícia, boa questão, porque uma coisa é o cessar-fogo, a outra é a consolidação de um processo de paz no Oriente Médio. Isso vai demorar muito, vai envolver todas as fases do armistício, vai envolver a reconstrução das cidades em Gaza, que é algo que vai também levar muito tempo, vai ter que, na minha visão, envolver no futuro a discussão muito objetiva de criação de um Estado palestino. Envolve também, dentro de Israel, os grupos mais radicais em Israel, do ponto de vista político, ficarem distantes do poder, quer dizer, tem que haver uma mudança política em Israel, onde partidos e grupos tenham um viés mais cooperativo com relação à formação do Estado palestino e mesmo a existência do povo palestino em Gaza e também na Cisjordânia. Então, envolve tanto as fases do acordo, como envolve também outras camadas das relações internacionais, tanto no Oriente Médio, quanto também no sistema internacional. Por exemplo, é importante, um armistício na guerra Rússia e Ucrânia ajudaria, a assinatura de um armistício ajudaria a você levar mais estabilidade ao Oriente Médio. Os Estados Unidos da América, Rússia e China, terem uma postura mais cooperativa em todas as áreas, incluída a área comercial. Cada vez mais os Estados Unidos e China têm atritos graves na área comercial, também seria uma outra camada de análise que traria mais equilíbrio lá para o Oriente Médio, em específico na relação Palestina-Israel. Então, todas essas camadas das relações internacionais, no momento, elas estão se movimentando de maneira muito friccional. O sistema internacional está muito tenso, está muito fragmentado, está muito competitivo, está muito contraído também, Patrícia, porque cada país está olhando só o seu interesse nacional. Por que isso?
crises econômicas, falta de recursos, necessidade de novos recursos, problemas internos em cada um dos países deste sistema internacional, em qualquer quadrante do sistema. Então, todas essas camadas de análise fazem com que nós, às vezes, sejamos pessimistas com relação à questão Palestina e Israel. Mas este cessar-fogo é apenas o primeiro passo de uma centena de passos que nós vamos ter que percorrer nos próximos meses, mas com muito cuidado com aquilo que você falou, que qualquer escaramuça, qualquer atividade radical de grupos radicais dentro de Gaza, ou mesmo da Cisjordânia, então, e qualquer atividade de grupos radicais dentro de Israel pode também fazer com que o acordo não vá para frente. Um cenário de fato muito complexo e o professor José Niemeyer está conosco. E agora a pergunta dos nossos comentaristas, tem o Felipe Monteiro, o Cristiano Vilela. Vou começar com você, Felipe. Bom dia, professor. A minha pergunta vai exatamente naquilo que você colocou aqui, né? Claro que o armistício é importante, esse acordo foi muito importante, o primeiro passo. Agora você vê, por exemplo, Israel acusando o Hamas de violar parte do acordo e o Netanyahu convocou a cúpula de segurança para ver como é que ele vai agir, né? Então, eu tenho receio de que esse acordo possa já começar errado e não ir para frente, né? E aí tem um ponto que eu acho impressionante nas questões de conflito, de guerra em geral, é a questão da desinformação, né? A gente não sabe a informação exata nunca do que acontece nesses países, né? O que acontece na Rússia e Ucrânia, acontece em Israel em relação à faixa de Gaza, né? A gente não sabe até que ponto é verdade que o Netanyahu está falando que Hamas violou, até que ponto o Hamas está falando a verdade, em que não tem nada a ver com isso, o quanto a desinformação é problemática nesse processo, infelizmente, de instaurar a paz, né? Aí eu queria saber de você se você vê que esses conflitos que você colocou, os grupos radicais que não dá para segurar, né? Obviamente o Hamas tem várias facções e não consegue segurar 100% todos os integrantes, né? Até que ponto, né, esses radicais podem municiar o Netanyahu a continuar a guerra, por exemplo, e não continuar com o acordo de paz? Perfeito, Felipe. O que você está falando sobre a desinformação é guerra híbrida, o nome conceitual disso é guerra híbrida. E nós vivemos hoje, basicamente, dois tipos de guerra, na minha visão. Uma guerra tradicional, muitas vezes de invasão, como a guerra na Ucrânia, como a invasão também, o processo de invasão da faixa de Gaza. Nós temos processos quase que tradicionais, que lembram a Segunda Guerra Mundial do século passado, e, ao mesmo tempo, guerra híbrida, com contra-informação, com muita utilização de comunicação e controle, misturando a internet do mundo civil com uma internet militar. Então, você acaba também municiando o tempo todo a sua população com informações, os governos, né, envolvidos, que não necessariamente são as verdadeiras. Então, você consegue mexer com a moral da população a partir da internet, cada um recebendo em casa a informação que pode ser uma informação inverídica, mas que faça com que a população se coloque de uma determinada maneira ou de uma outra determinada maneira. Então, essa guerra híbrida, que envolve comunicação, controle, contra-informação, ela está hoje misturada a esta guerra tradicional, por exemplo, de atingir objetivos militares dentro dos países, e isso necessitar de uma invasão, inclusive com tanques de guerra, com soldados. Claro que também com mais tecnologia hoje, né, Felipe? Muitos drones, a Força Aérea se modernizou muito, mas se você olhar a lógica da guerra da Ucrânia e comparar com batalhas específicas da Segunda Guerra Mundial, são muito próximas, claro, com mais tecnologia incorporada ao processo. E mais a guerra híbrida. A guerra híbrida envolve também os países controlarem satélites, controlarem a informação entre países, e também envolve uma questão de relações públicas, relações institucionais com a mídia do Ocidente, com a mídia ligada a países centrais como China, como Rússia, e você tentar mudar os jornalistas. Existem jornalistas treinados para isso, para participar desta guerra híbrida, são treinados para desinformar. Infelizmente, temos aqui na Jovem Pan excelentes jornalistas, mas há jornalistas também que têm esse papel estratégico dentro de um processo crítico, um processo de guerra, e geralmente estão ligados aos governos envolvidos nas guerras. E com relação aos grupos, o que vai acontecer, eu sou muito pessimista, Felipe. Eu tenho falado em vários locais, né, sobre
sobre este armistício. Eu acho que a possibilidade do armistício não funcionar em função de singularidades específicas dentro da administração de Gaza e dentro da administração do governo de Israel é muito grande. Cristiano Vilela, sua pergunta? Professor, bom dia, satisfação revê-lo aqui na Jovem Pan, sempre bom. Professor, nós tínhamos, talvez, alguns meses atrás, quando se questionado sobre os dois principais conflitos que o globo vive atualmente, seja o conflito em Israel, seja o conflito na Ucrânia, talvez a perspectiva de que o conflito na Ucrânia ele chegaria ao fim primeiro do que o conflito no Oriente Médio. Na sua visão, de fato, nós teremos o oposto, teremos o conflito no Oriente Médio chegando ao fim primeiro do que o conflito na Ucrânia? E, na sua visão, o que faltou para que o conflito da Ucrânia mantivesse, talvez, aquela expectativa de sucesso que existiria num primeiro momento? Cristiano Vilela, é um prazer falar com você, parabéns pela participação excelente de sempre. A gente esperava isso. O conflito entre Israel e Palestina, por mais que seja um conflito histórico de muito tempo, ele é um conflito com muita violência, 70 mil mortos quase, mas ele é um conflito, por envolver espaços menores, ele é um conflito talvez mais fácil de resolver, por mais que envolva também grupos terroristas como o Hamas, violência não legitimada pela política, que é o terrorismo, ações terroristas. O conflito entre Rússia e Ucrânia é um conflito enorme, é uma guerra total. Envolve as 3 armas russas, as 3 armas ucranianas, marinha, exército, aeronáutica. Envolve também muita tecnologia, ao mesmo tempo envolve muita guerra de desgaste, guerra de invasão, milhares de soldados, milhares de mortos também. Quando eu falo que você tem, não é que eu desejo, é o que acontece. Você tem que destruir a infraestrutura física para poder entrar no país, o caso da Rússia entrando em cidades ucranianas. Você tem batalhas localizadas acontecendo ao mesmo tempo, em intensidades diferentes. Então, quando uma batalha numa região específica de fronteira, a Rússia e a Ucrânia está de uma maneira, uma certa estabilidade, aí as forças recuam, mas ao mesmo tempo 100 quilômetros dali pode estar tendo uma batalha muito forte, com muita energia despendida. É um conflito que envolve, inclusive, o aparato nuclear ucraniano, que pode ser destruído, as usinas nucleares ucranianas. Cada vez mais está envolvendo algumas escaramuças e entradas e ações diretas da Ucrânia, inclusive com ações assimétricas dentro do território russo. Envolve diretamente os Estados Unidos da América. A União Europeia está muito preocupada, já criou uma estratégia de pensar a fabricação, a estruturação de um muro antidrone até 2030. Também vai cada vez mais melhorar a comunicação e controle entre as forças aéreas da União, dos países da União Europeia. Você vê a Rússia usando guerra híbrida, usando desinformação e enviando drones e até aviões, como enviou semanas atrás no espaço aéreo dos países bálticos. Você tem muito mais território para dominar ou para retirar a força inimiga. Então, é uma guerra também que está envolvendo praticamente trincheira. A informação que a gente tem, Cristiano, é que os cavalos mesmo, não um tanque de guerra, o cavalo da antiga cavalaria, não da atual cavalaria, que é um tanque de guerra, o cavalo está sendo utilizado com 2 soldados, um levando o cavalo e o outro atirando, metralhadora potente, para tentar entrar nas fronteiras ucranianas. A motocross, a moto está sendo utilizada também. Até são instrumentos, meios militares que a gente não esperava mais utilizar com tanta tecnologia, mas o cavalo e a motocross estão sendo usados para você poder ultrapassar fronteiras. Basicamente, os soldados são eliminados, né? E aí as famílias recebem uma indenização por parte do governo russo. Essas são as forças armadas russas, essa parte mais de infantaria e tentar furar as trincheiras ucranianas. Então é uma guerra muito maior, né? Uma guerra que envolve um espaço gigantesco. A tentativa da Rússia no início da guerra, quase 4 anos atrás, era tomar Kiev, era tomar o país todo, né? Não conseguiu. Imagino que para se assinar o armistício, a Rússia ficará com 20% do território ucraniano. Mas é uma guerra mais difícil de se resolver, se a gente for comparar, do que com relação à guerra entre Hamas e Israel. Professor, para a gente finalizar, uma breve análise sobre a disputa hoje, né, lá na Bolívia, né, e a esquerda fora, portanto, aí no segundo turno. Olha, isso mostra muito uma coisa, mostra muito quando uma liderança
que foi Morales, quer centralizar muito a agenda dos partidos à centro-esquerda ou à esquerda, ele acaba dividindo, ele acaba destruindo possíveis alianças. Foi o que aconteceu, não tem nenhum candidato com perfil à esquerda no segundo turno e tem candidatos mais de centro-direita e direita. Isso mostra como as lideranças, e aí independente se é de esquerda ou de direita, como as lideranças deveriam ter uma postura mais aberta, mais cooperativa e permitir que novas lideranças surjam, permitir que alianças sejam feitas, não necessariamente a partir da figura daquela liderança. Eu não tenho mais dúvida em dizer que dentro do processo político brasileiro, norte-americano, europeu, as lideranças muitas vezes atrapalham. Muito bem, nós agradecemos o professor José Niemeyer, professor de Relações Internacionais do IBMEC do Rio de Janeiro, sempre participando conosco e trazendo essa aula, de fato, da geopolítica internacional. Muito obrigado, professor. Bom dia para o senhor. Você é muito gentil comigo, Marcelo, obrigado. Um abraço a você, a Patrícia, aos comentaristas, ao Felipe, ao Vilela e ao assinante da Jovem Pan. Muito obrigado.